Irmãos, este hino, veja só, a vergonha da cruz. Veja assim, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com ele no lar, uma parte da glória de ter. Eu cantando esse hino, eu comecei a imaginar João, Maria Madalena, olhando os fitos na cruz, lá o seu mestre, nu, derrotado, humilhado, super humilhado. Os inimigos, curte só, irmão, entra no pensamento comigo. João, Maria, alguns discípulos ali, meio assustados, olhando lá aquilo que tudo pendurado em uma cruz, humilhado, dizendo ser o Filho de Deus. Por que tu não desce daí agora, que daí creremos em ti? Veja, tantos milagres, tantos prodígios, tanta verdade, Jesus os trazendo sempre para dentro da palavra. Está escrito, em verdade vos digo. Está escrito, em verdade vos digo. Meu Deus! E aqueles discípulos ali, vendo o seu mestre derrotado. Imagine aquele homem que arrastava multidões. Vinham aos milhares, de todos os lugares, vinham pessoas para ser curados. E todos que vieram, nunca nenhum deles voltou para casa de mão abanando ou de mãos vazias. Eles voltaram com a bênção que eles vieram buscar. Amém. Certa vez o Senhor disse, mas não foram 10 os que foram curados? Por que somente um voltou para agradecer? É verdade? Somente um voltou. Agora, veja que paralelo a mensagem do profeta, 1 em 1 milhão. Vocês estão entendendo? O profeta vem e prega uma mensagem, 1 em 1 milhão. 10 foram curados. E dali foram. Meu Deus, agora, né? Agora eu posso lá ver minha filha, agora eu posso ver meu pai, posso ver minha mãe, posso ver minha esposa, posso ver meu avô. E o outro, meu Deus. Meu Deus, E voltou para agradecer a Jesus. Amém. Veja. Que tipo? Não é verdade? Que tipo, veja? 1 em 1 milhão. O profeta dessa era diz que para cada 1 milhão de habitantes há um crente genuíno, um salvo. E eu acredito. Eu acredito porque Jesus disse, olhai como foram nos dias de Noé. Somente 8 almas foram salvas. Sodoma e Gomorra, 3 almas foram salvas. Vejam. E como se não bastasse todas aquelas evidências, veja, que aquele Cristo derrotado na cruz por muitos, veja, não estou falando de tal, desce daí, não, salvou a tantos e não pode, ei,
Isso aí, irmãos, se nós viemos trazer para o natural, você está entendendo? Quando nós vimos, veja bem, quando nós vimos todas as religiões, né? Eu tenho um ente que diz que para ir lá na igreja deles tem que ir 3 horas da tarde, senão não tem lugar mais para sentar, para escutar o quê? Uma profecia produzida por homens, profetadas. Eu posso simplesmente, nem vou entrar no mérito da questão, porque não vou perder meu tempo com isso, correto? O que a Bíblia diz? Que a maior mentira é quando o homem acredita na sua própria mentira. E não existe outra mentira maior. Não existe. É quando eu minto e creio em minha mentira. E começo a propagar aquilo como uma verdade. Correto? Então veja, Jesus, o Filho de Deus, pregado numa cruz, condenado contra os pecadores. Olha que política religiosa sórdida, onde o legítimo foi desconsiderado e os falsos todos eu sou grande sacerdote. Vai querer o quê? Quem é tu para... Hein? Mas não quero saber. Eu sou o sacerdote. Eu sou o sacerdote. E todos vejam. Imagine. Imagina comigo. Uma esmola, por favor, uma esmola. Tem piedade desse cego. Ô, esmola. Jesus disse, foi lá e curou aquele jovem. Estou vendo. E aqueles religiosos pegaram aquele e levaram direto para isso. Escuta, diga para nós como é que aconteceu isso. Mas eu já disse 10 vezes. Porventura vocês querem se tornar um discípulo dele também? Quem? Nós somos filhos de Abraão. Mandaram chamar os seus pais. Esse é teu filho? É. Como é que ele vier? Que é nosso filho, ele é cego desde nascença. Como ele vê? Pergunta para ele tem idade? Por quê? Porque aqueles que fossem vistos com o Nazareno ou o apoiando indiretamente seriam expulsos da sinagoga. Assim é. E assim hoje em muitos lugares prevalece, tem doutrinas aí que eu não quero mencionar o nome porque eu tenho entes queridos envolvido nisso. E por respeito a eles, não quero, né? E também não. Se você sair da doutrina, você é expurgado pelos teus próprios familiares. Sabia disso? Pois bem. E ali, de certo, aquele pai, aquela mãe tão ansiosos para dar um abraço no seu filho, né? Para meu filho, conta para nós como é que foi, vem cá, conta para o papai, conta para a mamãe, e glórias a Deus, e simplesmente ali tão assustados, como, veja, como se eles fossem algum criminoso. Como se eles tivessem cometido algum crime. Eles não podiam, vejam, afagar o filho, abraçar o filho, por quê? Por causa da autoridade que a religião, a influência que a religião tem sobre a pessoa. Ah, meu pai morreu, não, meu pai era desse, meu bisavô também, minha avó, não, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não tenho que, veja,
o diabo joga, veja, tão sujo, tão baixo. Veja. E a pior mentira é quando nós acreditamos no diabo. Por quê? Porque nós usamos isso como um escudo. Nós usamos isso como um escudo para rebater as evidências legítimas e verdadeiras por tradições religiosas. Sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Porque quando nós viemos para Cristo, Jesus ele não disse: ei, mar de rosa, paz e amor, tudo. Jesus disse: vós tereis aflições. O mundo me afligiu, mas eu venci o mundo e vós vencereis. Amém. Então naquele momento ali, eles vendo o seu mestre desfigurado, veja, de tanta pancada que levou. Agora você imagina aquela pessoa, veja, porque Jesus, ele sentia, veja, ele estava sujeito às mesmas paixões do que nós, os mesmos sentimentos. Veja. Agora você imagina, né? Quando a pessoa ferida e virem colocarem aquela capa grosseira, aquela coisa, aquele manto grosseiro que era em cima de toda aquela, ainda mais uma coroa de espinhos. Mas os discípulos, eles não desanimaram do seu Criador. Eles não desistiram, eles sabiam que as evidências, mas eles estavam tão envolvidos. O pastor Hilmer falou uma coisa muito linda, eu captei ali na hora que nós estávamos vindo para o culto. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, veja, quando Jesus nos chama à conversão, quando Jesus nos chama para a obra, veja, para proclamar este evangelho, uns no púlpito, outros com suas vidas, veja, Jesus disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu todo envolto de faixas. Jesus disse: desatai-o. Veja. Mas hoje, quando uma pessoa ela nasce para Cristo, que ela é chamada de Cristo, veja, ao invés de desatar o pecador, eles atam com seus mantos religiosos e ensinam tradições ao invés da doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual é representado pelos santos apóstolos e os profetas. Amém. Jesus disse: Paulo, eu te mando para luz para os gentios. Amém. Veja, eu te mando, Paulo, como luz para os gentios. E os gentios decapitaram. Até hoje, as pessoas simplesmente ignoram, vejam. Por quê? Porque elas estão ainda enfaixadas com tiras, com faixas religiosas que não podem ver a luz do Evangelho. E veja bem, porque quando eles virem a luz do Evangelho, eles deixarão de ser manipulados por esses pseudos, que Jesus nos advertiu, irmão, oh Deus, irmãos, eu não posso entender isso. Uma pessoa, quando ela entra, ela vai lá, se candidata a preencher uma vaga de trabalho numa empresa,
Ela faz de tudo para corresponder e se esforça, e se esforça. E quando é com Deus, meu Pai, como é que pode? As pessoas serem tão superficiais com uma amplitude de luz que é a Bíblia Sagrada. Amém. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, vocês me perdoem. Se não, veja, se isso não é, veja o quê? Faixas, eles ainda estão atados com essas faixas. A pessoa vai lá, se esforça, né? ter um bom diploma universitário. Quer dizer, hoje em dia não faz nem mais tanto, né? As faculdades estão uma lástima, uma vergonha, não é verdade? Não se respeita mais professor, não se respeita outro dia um jovem político, ele disse algo muito interessante também. Ele disse: por que as crianças não têm mais respeito pelo professor? Se elas não, é simples, elas não respeitam nem os pais. Ei. Não respeitam nem os pais, elas saem de casa, quer dizer, perdão, os pais não respeitam os filhos. Não é os filhos que não respeitam os pais, é os pais que não respeitam os filhos, colocando limites. Como diz o profeta Dessero, o nosso amado irmão e saudoso irmão Brana, não existe delinquência juvenil. Existem pais delinquentes. Hoje o professor não chama mais o pai na escola para o pai tomar uma atitude com o filho, porque o filho é desordeiro, o filho é isso, o filho é... Não, simplesmente não pode. Veja. E veja, você pensar, vamos falar um pouco do social, e tem pessoas que desejam que esse imundo desse tal de Lula volte à presidência da República. Como é que pode alguém ser tão baixo? Como pode ter um ser tão baixo que, meu Deus, porque toda essa bagunça começou ali. Não pode mais reprovar. Você já pensou? Que estímulo tem uma criança se que sabe que o final dela vai ser passar? Mesmo ignorante que nem uma porta, mas ele passa. Vocês estão entendendo? Agora vamos trazer para o espiritual. Como é que as pessoas podem crer no evangelho tão sólido, quando chamam Deus de mentiroso? Esse evangelho que estão pregando aí fora, eles chamam Deus de mentiroso, eles blasfemam contra o Espírito Santo, e a Bíblia diz que não vai haver perdão. Estão muito iludidos, se fazendo de bobos. Por quê? Porque quem uma vez se aproximou da palavra de Deus, ou de qualquer, veja, sabe muito bem disso. Olha, quem falar contra o Espírito Santo não vai ter perdão, não toca no ungido. Que ungido droga nenhuma? Ungido porcaria nenhuma. Uma pessoa que vem e desvirtua. Uma vez que, veja, que eu tenho uma igreja que precisa imprimir a minha Bíblia para colocar ali, veja. Então, veja bem. Eles estão crendo num Deus que morreu. Porque se a palavra de Deus não se decide por si só, Deus precisar de mim para discernir, pelo amor de Deus, então veja, então a palavra de Deus passou, veja, a ser um utensílio de particular interpretação, então ela não serve para mais nada, ela não corrige, ela não adverte, e muito menos pode salvar. Pode nos colocar na eternidade, pode nos colocar na vida eterna. Por quê? Porque a partir do momento que eu tiro, veja, a seriedade da palavra,
né, a seriedade do texto, pecador e inferno, né, Hades, sepultura, tormento. Veja, é como um pai que trata o filho que nem se fosse um amiguinho de bar. Correto? Depois, ai meu Deus, onde é que foi que eu errei? Claro, meu irmão. Veja, agora, você não pode ser responsável por um filho de maior de idade. Mas a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve dar, um dia ele vai voltar. Amém. Agora, se você cria teu filho numa banalidade, numa fé superficial, numa fé de porcaria nenhuma, sem temor, sem respeito à palavra de Deus, vai voltar onde? Vai voltar no quê? Num prostíbulo com título de igreja? É isso? Ter aparência de piedade e negar a eficácia da mesma? É isso? Não, meus irmãos. Deus quer que nós sejamos desvinculados quando nós saímos da sepultura do pecado, quando Jesus fulano vem, quando Jesus chama. É porque ele quer te eleger, é porque ele quer me eleger. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Irmão, você tem oportunidade veja, Deus nos deu essa força para nós nos desvincular dessas ataduras, para voltarmos à palavra de Deus, para termos, veja, lutarmos por isso. Lutarmos por isso. É fácil? Não digo que sim, também não digo que não. Por quê? Porque se nós insistirmos um pouquinho, o que Jesus disse? Estarei convosco. Né? Agora, pessoas que têm religião que não acreditam mais nem em uma cura divina. Ei, você está desmentindo Deus. Acorda. Acorda. Você está chamando Deus de mentiroso. Ele disse, esses sinais seguirão os que creem. Amém. Veja, ele não disse, esses sinais seguirão vocês, apontando para os apóstolos, os discípulos. Não, esses sinais seguirão os que creem. Amém. Seguirão. Agora, nós temos que ter quem? Um representante lapidado por Deus para nos ensinar a isso. Nós temos que ter alguém que nos conduza, que nos impulsione, que nos incentive a perseverar na oração, a perseverar na sã doutrina, a perseverarmos com Cristo Jesus. Porque, mas Paulo falou, não é de Paulo. Não estou falando nada disso. Mas Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Então as pessoas procuram subterfúgios, versículos isolados para justificar a banalidade espiritual. É a pior coisa que tem, meu irmão. É a pior coisa que tem quando eu começo a justificar os meus pecados. Quando hoje mesmo eu estava lá e falei algo que eu não devia ter dito. Espírito Santo, na mesma hora, ele disse, por que tu disseste isso? Qual o objetivo disso? Qual o objetivo disso? Digo, meu Deus, é verdade. Me perdoa, Senhor. Não falei nada que agravasse o rapaz, ou que ofendesse ele moralmente, espiritualmente, ou qualquer coisa assim. Não, só que eu não falei algo que eu não deveria ter dito para ele. Não agregou nada. Nada.
Para mim, você está entendendo? Para ele agregou. Porque eu não trapacei com ele, não fiz, você está entendendo? Mas eu digo, mas por que eu? É o Espírito Santo que... Você está entendendo, irmão? Porque a Bíblia diz que é impossível que um filho de Deus peque. Porque o pecado mal sai da nossa boca, ele já diz, ô fulano, meu perdão, Senhor. Aí cabe a mim colocar na balança. A Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não haveria necessidade de sermos julgados. Por isso a igreja de Cristo, ela não passa no julgamento, ela é arrebatada. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu disse, Senhor, é verdade, agora... Aí eu boto na balança, mas eu menti para ele, alguma coisa que... É isso que nós temos que ver, irmãos. Veja, o Filho de Deus não peca, por quê? Porque, veja, a admoestação, a correção, ela vem na hora. Veja, a correção, ela vem na hora. Aí cabe a mim clamar por misericórdia e dizer, não foi nada. Ou ignorar aquilo, não, foi só um pensamento. Veja. Para nós concluirmos, quando aqueles religiosos, eles disseram, salvou a tantos e não salva-te a ti mesmo. Veja, eles estavam dando o maior louvor que Deus pôde receber naquele momento, vamos dizer assim. Porque veja, por amor de mim, amém, por amor dos seus filhos, amém, Jesus, ele levou até o fim. Veja, irmão, chegou a hora, veja, assim, Jesus chegou o momento, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se conforme a tua vontade. Veja, ele pediu por 2 vezes. Ele pediu, mas veja, não. Veja, então... Eu me acho ser algo tão que eu não posso ter um temor? Que eu não posso ter um momento de fraqueza? Pode sim, mas Jesus é contigo. Jesus é comigo, nós temos que nos levar, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para Cristo porque Ele é o nosso médico. amém, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o nosso Pai da eternidade, amém, Ele é o nosso príncipe da paz. Amém. Veja, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém. Este é o nosso Senhor, este é o que está pleiteando por nós, esse que está ali intercedendo por nós, e Ele quer que nenhuma carne se perca, nenhum homem se perca, mas que todos venham a se salvar. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, por isso ele disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E por seus frutos os conhecereis. Veja. Por seus frutos. É bem fácil. Se perde quem quer. Uma vez eu estava, para nós encerrarmos, eu fui, de tanto a mamãe pedir, eu fui com ela em um culto.
E a igreja estava assim. E pessoas, idosos, grávidas, mulheres de pé. Aí quando chegou um determinado figurão, que o pastor lá no púlpito viu ele pegou uma cadeira que estava ali, porque a teologia diz que só lá em cima só pode sentar os pastores. Ele pegou uma cadeira daquela e levou. Eu disse: mamãe, vamos embora. Não, meu filho, não. Tá bom, vou ficar. E você está entendendo, irmão? E eu não era nem cristão. Eu não era nem cristão. Quer dizer, tantas pessoas ali, se nós formos ver, veja, tantas pessoas dignas e carentes de um lugar para sentar, vem um playboy, e o homem sai de lá e traz uma cadeira para ele cá, irmão, em nome de Jesus. Eu disse: mamãe, vamos embora. Aquilo ali, ó. Vocês estão entendendo, irmãos? Evangelho de igrejinha, de panelinha, né? É igrejinha dentro de igrejinha. Irmão, em nome de Jesus. Nós somos chamados, irmãos, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Agora, imagina. Se aquele, olha que coisa linda aquele cara, aí eu iria lá apertar a mão dele. Se ele pegasse aquela cadeira e desse para tantas outras pessoas que mereciam mais aquela cadeira do que ele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Amém. Pelos frutos se conhece. Eu tenho outra irmã, que ela veio me confessar: pois é, irmão, lá naquela igreja lá, eu lavo, eu varro, mas o pastor não sabe nem o meu nome. Agora, eu tenho uma irmã que ela trabalha num banco, e o dízimo dela é forte, ela aparece lá nos cultos, e ele conhece ela pelo nome. E eu que estou lá limpando a igreja, que estou lá ajudando, ele nem... Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Eu digo: pois é, querida. Então, se tu está vendo e não faz nada, o que eu posso fazer? Veja. Eu dou quase o meu paletó se amanhã e lá ela não está lá, não. Vocês estão entendendo? Mas tudo bem, se fosse, na verdade, se fosse uma doutrina santa, uma doutrina correta, veja, tudo bem, porque os humilhados serão exaltados. Mas a Bíblia está falando em um contexto, veja, da família de Deus. Amém. Porque a Bíblia diz que a chuva, veja, o trabalho, você está entendendo? Ela cai sobre o espinho e sobre o trigo. Veja. Agora, isso não mostra, não é por esses que eu posso medir a fé do meu irmão, um conceito, veja, formar um conceito cristão. Não, aquele lá é porque ele é rico, é porque não sei, é porque ele é abençoado, porque... Não, muitas vezes é muito ao contrário. Porque Jesus diz que ele pode ser, veja bem, um bom pedidor, e a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Por isso, nós aprendemos a pedir, mas a pedir, veja, com uma racionalidade. Se é para ter, você está entendendo? É melhor que não tenha. Julgar as pessoas por aquilo que meu Deus, é a coisa mais imunda, mas é as coisas que os pastores hoje em dia mais fazem. Veja, é uma inversão de valores usando a palavra de Deus.
quantos? Pedro, André, veja, carregando lá, consertando a rede com o pai, não é verdade? Esses o Senhor chamou. Agora, Jesus nunca disse que é impossível o rico entrar no reino dos céus. Não, ele nunca falou isso. Nós não fazemos apologia à pobreza, jamais. Deus ama abençoar os seus filhos. Amém. Deus, Ele é pai. Qual é o pai que quer ver um filho em necessidade? Jamais. Jamais. Agora, cada qual com o seu igual. Jesus, Ele está chamando para nós virmos a vereda dos justos, não do injusto. Jesus, porque a própria Bíblia diz, veja só, que melhor coisa é dar do que receber. Então, para eu dar, eu tenho que ter, correto? Então, Jesus nunca se agraveja. Você está entendendo? Quando ele falou em pobreza, ele falou em pobre de espírito. Bem-aventurados são os pobres. Veja, você está entendendo? Porque o Pai ama abençoar os seus filhos. Amém. Deus os abençoe. Pai Celestial. Perdão, Pai. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha discernir no coração de cada um, Pai, aquilo que este tão pequeno pregador, Pai querido, não soube esclarecer, Pai. Porque tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, pois te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.